Meus cumprimentos a todos. É uma alegria estar aqui novamente. Pedimos a Jesus que nos ampare, inspire e ilumine para bem desenvolvermos o tema de hoje. Nós vamos tratar da preocupação à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. O que é preocupar? Essa palavra vem do latim preoccupare, ou seja, se ocupar com algo que ainda não aconteceu. E, portanto, quando isso acontece, nós estamos sofrendo por antecipação. A preocupação envolve trazer para o presente um problema que talvez nem venha a acontecer no futuro. Então, é uma situação que nós devemos evitar o máximo possível. Agora, a preocupação é sempre ruim? Nem sempre. A preocupação pode ter um aspecto positivo quando ela visa nos precaver contra imprevistos, contra acidentes, podendo até, inclusive, motivar as pessoas a serem proativas, tomar decisão para prevenir algo lá na frente. Isso é dito pela pesquisadora americana, professora de psicologia da Universidade da Califórnia, a Kate Sweeden. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. E aí, o que é uma pessoa proativa? É uma pessoa capaz de antecipar situações, estando preparada para lidar com elas, mesmo antes delas acontecerem. Então, a preocupação tem um aspecto positivo quando ela visa a higiene e a saúde. Tem até um ditado que diz assim: minha casa é limpa o suficiente para ser saudável. Então, eu tenho que ter uma preocupação para que a minha casa seja limpa o suficiente. Então, não exageradamente, porque para ela ser saudável, mas suja o suficiente para ser feliz. Então, é um equilíbrio, aí que esse ditado traz para nós em relação à preocupação. E aí também é questão da higiene, e a nossa própria saúde. A gente se prevenir contra doenças, fazer check-ups habituais, procurar ter uma vida saudável. Então, esse tipo de preocupação é positivo. Nada em exagero. O próprio condicionamento físico, evitar o sedentarismo que é responsável por tantas doenças, é uma preocupação que nós devemos ter. Bom, e aí o outro aspecto é o identificar e resolver problemas que exigem atenção. Ou seja, uma coisa que exige nossa atenção, aí já está dito que tem certas coisas que não exigem. Então, para que gastar energia com coisas que inclusive não dependem de nós, que são irrelevantes? É um gasto desnecessário de energia. E a preocupação também, ela é positiva quando ela visa estabelecer prioridade. Então é aquilo, o que eu tenho que fazer primeiro, que não pode ser adiado, procrastinado. Então, quando nós não estabelecemos prioridades, muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo com alguma coisa que pode esperar. E deixamos de agir com coisas que não podem esperar. Então aí vale termos preocupação com isso, resolver aquilo que resolvido nos libera para assumirmos outras coisas. Bom, então, uma outra questão da preocupação, que ela é positiva, quando ela visa a prevenção, tipo usar o cinto de segurança, Quantos acidentes às vezes se tornam mais graves porque a pessoa, naquele momento, às vezes até porque acha que já estou chegando em casa, não preciso usar o cinto. E o acidente não determina se ele vai acontecer perto ou longe de casa. Então, o cinto de segurança é importante
né? Então, é uma prevenção. É o protetor solar, por exemplo, que previne câncer de pele, os check-ups habituais, que evitam que uma doença se agrave, é uma preocupação lícita. E evitar acidentes de um modo geral. Aqui eu vou citar um acidente que é muito comum em casa, que nós devemos nos preocupar. Por exemplo, deixar cabo de panela no fogão, né, a panela quente. A criança não sabe, ela vai lá e passa a mão na panela, aquilo cai e quantas queimaduras graves acontecem por causa disso. Então esse é um exemplo assim bem banal de uma preocupação que nós devemos ter, de evitar acidentes, deixar produtos de limpeza ao alcance de criança e assim por diante. Mas uma preocupação que nós devemos ter é de atender o nosso próximo em situação difícil, né? Nos preocupar com a felicidade do outro, na medida em que nós possamos agir para diminuir a sua angústia. Essa é uma preocupação que deve ter espaço nas nossas vidas, porque nós estaremos cumprindo o primeiro mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazendo a eles o que a gente gostaria que nos fizessem. Bom, a preocupação, ela pode ser ocasional, né? Então, de vez em quando a gente fica preocupada, é natural, mas ela também pode ser constante ou excessiva. Então, a gente vê aí que existem diferentes graus de preocupação. A preocupação constante, né? Eu viver constantemente preocupado, eu acabo deixando de usufruir coisas positivas na minha vida, porque eu só enxergo aquilo que eu imagino que vai acontecer. Mas, sobretudo, a preocupação excessiva, ela apresenta riscos para a saúde. E a preocupação excessiva e constante, ela está altamente, ou tem sido, associada à depressão, à saúde física instável e até a doenças mentais. E aqui a gente se lembra, com relação à preocupação, que a gente fica imaginando o que vai acontecer, uma figura da psicologia que se chama profecia autorrealizável. E a profecia autorrealizável, ela tem como definição o seguinte: ela é autorrealizável, ou seja, ela pode vir a se realizar, ela é autorrealizadora, né? A gente acaba fazendo aquilo, ou ela é mesmo autorrealizada, ela se torna realidade. Então, o que é? Ela é um prognóstico que, ao se tornar uma crença, quer dizer, eu acredito que aquilo vai de fato acontecer, ela provoca a sua própria concretização. Eu concretizo aquilo que está dentro do meu pensamento, dos meus sentimentos. Então, quando as pessoas esperam ou acreditam que algo acontecerá, elas agem como se a profecia ou aquela previsão já fosse real. E assim a previsão acaba por se realizar efetivamente. Então, a profecia autorrealizável é um conceito da psicologia que estabelece que a forma como eu penso, como eu vejo o mundo e as pessoas e como eu vejo as pessoas, e se eu acho que uma situação vai melhorar ou vai piorar, e se eu ajo como se aquilo estivesse melhorando ou piorando, as coisas de fato melhoram ou pioram. Então, pessoas que passam, as pessoas inclusive, né, com quem a gente se relaciona, por exemplo, se eu acho que uma pessoa é má, e eu rotulo essa pessoa como má, eu crio uma expectativa de que aquela pessoa vai fazer uma maldade realmente. E quando isso diz respeito à criança, é muito sério para nós pais educadores. Não é que a gente não vá enxergar dificuldades nas nossas crianças, mas a gente deve evitar ao máximo rotulá-las. Porque a criança, normalmente, ela busca corresponder à expectativa, principalmente dos pais.
ou daquelas pessoas que ela admira, porque são as pessoas que ela mais ama. Então, na sua inocência, se alguém diz que ela é mentirosa, ela acaba acreditando que ela é, porque ela confia no julgamento daquela pessoa. Então, é muito importante que a gente fale para as nossas crianças, corrija naquilo que ela precisa ser corrigida, mas enalteça as suas qualidades. Porque quando nós enaltecemos as suas qualidades, cada vez mais ela vai querer investir naquela qualidade. Né? A solidariedade, o capricho, a honestidade, a bondade e, né, a cooperação. Então, são coisas que nós vamos fazendo a tal profecia autorrealizável, ajudando a pessoa a desenvolver aquilo que ela tem de melhor e não o que ela tem de pior ou de mais ou menos, né? A gente buscar me fugiu aqui a palavra agora, buscar isso mesmo, é o que a pessoa tem de melhor. Bom, então vamos lá, fatores associados à preocupação. A excelência era a palavra que eu queria me lembrar, né? Buscar a excelência. Bom, então, olha, desejo de controle, né? Então, quando nós queremos controlar tudo, isso é uma preocupação. Agora, é uma ilusão que nós podemos controlar tudo, porque, na verdade, tudo muda, né? E nós podemos tentar controlar a nós mesmos, isso é lícito. Mas controlar o outro acaba gerando uma ansiedade e um mal-estar no ambiente, porque ninguém quer ser controlado por ninguém, né? Bom, e a ansiedade, ela está altamente associada à precipitação. Então, quando eu estou muito ansioso, eu quero resolver as coisas rapidamente, sem levar em conta se é o momento oportuno, se as condições são propícias, se as circunstâncias favorecem aquilo. Então, lá no Pão Nosso, no capítulo 8, tem uma frase que eu achei bem interessante que diz assim: o homem precipitado conta com todas, não é só algumas não, com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações, falam as lições de paciência da natureza. Então, a natureza nos dá exemplos maravilhosos. Tudo acontece no tempo certo. A árvore só vai dar fruto depois que ela criou raiz, depois que vieram as folhas, depois que vieram as flores, e etc. Só vai ter fruto após. Então, devemos aprender muito com a natureza, porque é cada coisa no seu tempo. Agora, outros fatores associados à preocupação é o medo, né? Então eu fico com medo da vida, inclusive. A monoideia, eu só penso naquilo, né? Eu só penso naquilo que está me preocupando naquele momento. Não diversifico os nossos pensamentos. E isso é um exercício importante. Quando eu penso que o meu pensamento está rodando em círculo, vou abrir janelas, vou pensar em outra coisa, vou ouvir uma música, vou ler um bom livro, mudar a minha sintonia mental, para que eu possa atrair coisas mais positivas. O pessimismo, né, achar que tudo vai acontecer, vai dar errado, e a falta de fé. Bom, então, quando a solução de um problema está fora do nosso alcance, adianta ficar ansioso? É uma pergunta importante para nós fazermos a nós mesmos, né? Então, o que fazer então nessas circunstâncias? E aí nós temos Jesus no Sermão da Montanha, que ele ensina, quando ele fala do Pai, do reino de Deus, né, que Deus está ciente de tudo o que acontece conosco. Então nada nos acontece a não ser aquilo que nós mesmos provocamos pela nossa imprudência, pela nossa precipitação, mas tudo mais está de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vemos isso no Sermão da Montanha, e está lá no Mateus capítulos 5 a 7. O Sermão da Montanha é um discurso que fala do reino de Deus. E ele apresenta
lições de conduta, de moral e os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Por isso, ele pode ser considerado um resumo dos ensinamentos de Jesus. Esse Sermão da Montanha é de uma profundidade, de uma beleza e de uma completude tão grande que o Gandhi, ele chegou a dizer o seguinte, aspas, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, quando a gente fala em Sermão da Montanha, muitas vezes a gente pensa só nas bem-aventuranças, mas o Sermão da Montanha é de uma riqueza impressionante, né? Então nós trouxemos aqui só como tópicos algumas coisas que ele trata. Olha, é lá que a gente vê as bem-aventuranças, aquela lição do sal da terra e da luz do mundo, a reinterpretação da lei divina, naquele momento em que Jesus fala que ele não veio destruir a lei de Moisés, porém cumpri-la. É ali que Jesus ensina o Pai Nosso e a importância do perdão, que ele fala contra a preocupação excessiva com as coisas, os bens materiais, onde ele também fala da providência divina, que nos atende o tempo todo, que só age em nosso benefício, onde ele fala da importância de oferecermos a outra face, de amarmos os nossos inimigos, o Pai Nosso e o perdão, que eu já falei, a importância de não julgarmos os outros. É ali que ele fala daquela famosa passagem que nós vemos o cisco no olho do outro e não vemos a trave no nosso próprio olhos. Ele fala da regra de ouro, ou seja, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a regra de ouro, né? Que ela contém toda a lei e os profetas. Né? Que se nós cumprirmos o primeiro mandamento, estaríamos cumprindo todos os demais. Por isso é chamado regra de ouro. Onde ele fala dos falsos profetas, ou seja, aqueles que usariam palavras muito belas e tal, mas que no fundo são vazios. E que a importância de nós usarmos o nosso discernimento para distinguirmos o verdadeiro do falso. Que ele fala do edificar sobre a rocha e ele fala também sobre o verdadeiro discípulo e as suas dificuldades. Bom, então, né, convido a todos, né, para dar uma olhadinha no Sermão do Monte. E é interessante porque quando nós confiamos na providência divina, nós adquirimos a certeza de que Deus cuida de nós. E aí nós tiramos do Salmos 37, né, o versículo 25, essa frasezinha que mostra bem isso, né? Então diz lá, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Né? Olha lá, a confiança na providência divina. Agora, se nós não conseguimos entregar a Deus as nossas preocupações, e aí Jesus, né, quando fala assim, seja feita a vossa vontade, né, que ele fala lá naquele momento crucial, na prática, o que nós estamos dizendo? Que não confiamos em Deus. Né? Por isso é que a preocupação está associada à falta de fé, que a gente mostrou no slide anterior. E que ele não é capaz de nos ajudar, que não conhece nossas limitações, fraquezas e necessidades. E aí o Mateus vai dizer o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí vai a questão do materialismo, né? Que a gente às vezes busca primeiro o reino da terra, o reino da matéria. E aí ele vai dizer, e a sua justiça e todas essas coisas se vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, nós nos fortalecemos espiritualmente. E Deus não vai esquecer das nossas necessidades materiais. Né? Ele vai suprir as nossas necessidades, como nós vamos ver. Então, o que Jesus quis dizer com essa frase? Né? Buscai primeiro o reino de Deus, etc. Em que contexto ele disse isso?
Então, Jesus disse essa frase no contexto em que ele percebe a ansiedade dos seus seguidores, o excesso de preocupação frente às dificuldades da vida. Então, é nesse momento que ele vai ensinar que quando nós reconhecemos a justiça, o amor e a providência divina, as preocupações terrenas tornam-se secundárias diante da bondade divina e de tudo que Deus reserva de positivo para nós. Assim sendo, não faz sentido andarmos ansiosos, preocupados. Muitas das nossas aflições decorrem do nosso excesso de preocupação com ganhos de ordem material. Então, no livro Pão Nosso, capítulo 28, nós encontramos o seguinte, que há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, ou seja, aqui está considerando a Terra como uma oficina, um local de trabalho e de aprendizagem. Porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Então, qual é a finalidade da nossa vida? É ter ou é ser? Com relação a isso, nós vamos sugerir a leitura de um texto extraído lá do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 166, que tem como título Posses Definitivas. Nesse texto, o Emmanuel vai abordar o que de fato vale na nossa vida, quer dizer, aquilo que vai pertencer a nós para sempre, né? Então, ele inclusive começa falando sobre a paz, dizendo que a paz, quer dizer, o contrário da aflição, né, da criatura, não consiste na abundância do que possui na terra, e depende, sim, da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Esse texto vale muito a pena, recomendo. Nós vemos lá, né, voltando, que buscar, o que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, priorizar as coisas espirituais. Então, gente, olha, priorizar não quer dizer que a gente vai deixar de lado os bens materiais, não. Porque nós sabemos que a matéria, o contato com a matéria, nos faz crescer, nos faz aprender um monte de coisa. E o contato com a matéria nos proporciona vários prazeres, atende às nossas necessidades. Mas aqui Jesus fala em buscar primeiro. E às vezes a gente inverte isso. A gente busca primeiro os bens materiais e nos esquecemos daquilo que de fato vai constituir a nossa verdadeira felicidade. Então, né, significa isso. E os que vão garantir a nossa felicidade real, a duradoura, não é aquela que qualquer ventania leva, né? Uma doença, uma gripe leva. Então é isso que Jesus quer dizer com isso, né? E que Deus não vê, né? Isso é outra coisa, né? Porque às vezes a gente atribui às coisas da vida um valor que está muito distante de como Deus vê, né? Porque ele não vê como o homem vê. A visão de Deus é muito mais ampla, né? Então é como se ele... É uma comparação. É como uma pessoa que está no alto de uma montanha, ela vai ver a paisagem de uma forma muito mais detalhada do que aquele homem que está no vale, que vê o aqui e agora. Deus não. Ele vê o todo. Então, essa frase está em 1 Samuel, né, o versículo 16, capítulo 16. Então, vamos adiante. Isso, né, que a gente pode saber, né, que Deus vê tudo, tudo sabe, a gente retirou da Gênese. Então diz lá, que Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside mesmo as coisas mais mínimas, até aquilo que a gente nem se dá conta, Deus preside. Nada escapa ao seu conhecimento. Nossos pensamentos repercutem nele. E aí ele faz, né, a Gênesis lá faz uma comparação, como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do
ar ambiente. Então, quando o sino bate lá, né, o ar vibra. E Deus, isso acontece com o nosso pensamento. Nós pensamos, Deus sabe. E é por isso que a gente pode ter certeza de que Ele ouve as nossas preces. Porque bastou que a gente pense, a gente faz vibrar o nosso pensamento. Daí a importância de nós educarmos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Porque Ele conhece os nossos menores atos e os nossos pensamentos. Então, isso está lá em Gênesis capítulo 2, como já falamos. Então, Deus se ocupa com todos os seres que Ele criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Isso está lá na questão 964 do Livro dos Espíritos. Então veja, se Deus criou e sustenta todas as coisas, Ele cuida dos seres mais ínfimos, que dirá de nós, os seres inteligentes da criação? Sendo assim, mesmo nos momentos mais difíceis, quando reconhecemos a nossa pequenez, podemos ter certeza de que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Né? Então, naqueles momentos em que a gente diz assim, e agora, o que eu faço? Meu Deus! Né? Aqueles momentos, às vezes, cruciais, que a gente se acha numa situação limite, que a gente não vê saída, devemos parar e pensar o quão importantes nós somos para o nosso Pai Celestial. E daí, a gente retira lá de Mateus, né, no capítulo 6, quando ele fala daquela paisagem lírica, belíssima, que ele fala, né, Jesus, olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem ajuntam em celeiros, né, quer dizer, não acumulam, não são acumuladoras, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aqui é importante, né, porque isso não quer dizer, porque ele está fazendo uma comparação das aves conosco, né, que Deus provê. Agora, isso não quer dizer que nós não devamos trabalhar. Isso não isenta o homem do seu esforço pessoal. O trabalho é uma lei divina, né? A gente vê lá no item, no capítulo 3, né, do Livro dos Espíritos, na parte 3. Então, se até as aves devem construir os seus ninhos, buscar os seus alimentos, que dirá nós, os seres humanos, que somos dotados de uma inteligência superior. Mas aí ainda vai mais além. E diz assim, ó, olhai os lírios do campo. Então ele compara com as aves, mas também com as plantas, né, os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, o rei, né, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Né? Então, novamente, ele reitera, né, que Deus cuida de todos os seres da criação. Então, o Mateus ele vai dizer, né, não andeis, pois, inquietos, dizendo, é a continuidade desse trecho, que comeremos ou que beberemos, ou com que vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas as coisas. Mas, primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É a questão da preocupação que a gente tratou, a preocupação excessiva e constante que a gente tratou lá atrás, né? Então, nem sempre percebemos, mas diariamente recebemos auxílio dos nossos anjos da guarda, que estão ali o tempo todo torcendo por nós, torcendo para que nós realizemos aquilo que nós nos propusemos nessa reencarnação. Para exemplificar, nós citamos aqui a passagem que relata a libertação de Pedro, do apóstolo Pedro, da prisão. Isso está lá em Atos, né, capítulo 12. Então ele estava lá, né, preso,
e ele vê aproximar-se um anjo. E esse anjo liberta e atravessa com ele né, o trecho mais perigoso daquela fuga. Mas o anjo, né, que é o emissário de Deus, afasta-se de Pedro quando ele já está em segurança, deixando que Pedro novamente entregue a sua própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Então, olha só o que no livro Caminho, Verdade e Vida a gente encontra sobre os auxílios do invisível. Eles são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. Então, Deus nos ajuda de várias formas. Às vezes é uma lembrança, é uma intuição, é um sonho, é um amigo que a gente encontra, é uma música que a gente ouve e aquilo desperta na gente alguma coisa, é um livro que cai nas nossas mãos. Enfim, multiformes expressões. No momento oportuno, mas é imprescindível, não se vicie o crente, né? Eu acredito, né? É o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar, ou seja, exigir dos instrutores, dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então aqui é muito interessante porque o que ele está dizendo? Que o aluno não tem que exigir do professor que ele solucione as suas problemáticas, né? Cabe ao aluno. O professor indica, aponta, ensina, mas é o aluno que tem que mostrar que aprendeu e resolver os seus próprios problemas. Aí ele vai falar sobre as provações da vida, que elas representam os cuidados de Deus para conosco, para com todos os seus filhos. Muitas vezes nós achamos que as provações são castigos, mas não são, não. As provações são oportunidades que nós temos, ele fala lá, né, benditas oportunidades de progresso. E aí o Emmanuel esclarece: em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota de bênçãos que te rodeiam. Então, diante de todas as nossas dificuldades, se a gente tiver olhos de ver, nós vamos ver que nós temos muito mais coisas positivas no nosso entorno do que as coisas negativas. É que a gente normalmente se apega àquele ponto preto no lençol branco. Sabe aquela passagem? Né? A gente enxerga só o ruim. A gente não vê tantas coisas maravilhosas que nos acontecem. E aí ele vai dizer, né, que a gente deve se escorar na fé e na paciência. E aí a gente vai reconhecer a divina providência agindo conosco. E muitas vezes por nosso intermédio, porque nós somos ponte entre Deus e os nossos irmãos. Então a gente se ajuda mutuamente, sustentando-te em meio aos problemas que te marcam a estrada. Claro, porque são esses problemas que vão nos ajudar a crescer. Mas com que objetivo? Que à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai se enriquecendo e vai encontrando as soluções para a nossa problemática mais facilmente. Então nós vamos aqui finalizar, gente, com a letra de uma música. Na verdade é um trecho de uma música da Eliane Martins que eu achei assim muito bonita. E ela diz assim: eu agradeço por ter pés para caminhar. Parênteses, né? Eu selecionei essa música porque ela mostra assim, quantas coisas que a gente se infelicita, mas a gente se esquece de tanta coisa que até o nosso próprio corpo nos favorece, né? As nossas possibilidades. Então ela vai lá, né? Pés para caminhar, mãos para trabalhar. Agradeço ter mente para pensar. Agradeço ter voz para louvar. Eu agradeço pelo sim e pelo não. Agradeço pelo inverno e verão. Agradeço pela água e pelo pão. Agradeço pelo monte e pelo grão. Eu agradeço a tempestade que passou. Agradeço a bonança que chegou. Agradeço porque Deus me abençoou. Agradeço, Senhor, por ouvir o meu louvor,
por cobrir-me de amor, eu agradeço, Senhor. Então, diante de todos os cuidados que Deus tem para conosco, vale a pena nos preocuparmos em demasia? Ou é melhor que nós agradeçamos a Deus por todas as bênçãos que temos recebido nessa encarnação? Agradeço a todos que aqui me ouviram e desejo a todos muita paz e fiquem com Deus. Que assim seja.